Uma das perguntas que mais ficam na mente do cristão está relacionada aos anjos. Afinal, o que são esses seres celestiais e como eles podem impactar a nossa vida? Em toda a Bíblia existem pelo menos 300 referências a anjos. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, sempre vemos exemplos de anjos trabalhando em favor dos filhos de Deus. Vamos ver uma passagem do livro de Atos que fala sobre um livramento que um anjo deu ao apóstolo Pedro quando estava na prisão. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, presos com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. "Depressa, levante-se", disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: "Vista-se e calce as sandálias." E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: "Põe a capa e siga-me." E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. A Bíblia diz que quando Pedro foi preso por pregar a palavra, a igreja orou fervorosamente por ele. E em resposta a este clamor do povo, o Senhor enviou um anjo para libertar o apóstolo. Pedro estava num sono tão profundo que a Bíblia diz que o anjo teve que bater nele para despertá-lo. As algemas então caíram de seus pulsos, a porta da prisão se abriu e Pedro foi embora. Olha a importância dos anjos. Saber quem eles são e qual é o papel que eles desempenham nos planos de Deus pode nos ajudar muito na vida cristã. Por isso eu vou te mostrar as 5 perguntas mais comuns sobre os anjos e vou respondê-las de acordo com a palavra de Deus, ok? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Então vamos lá. A primeira pergunta muito comum: qual é o papel dos anjos? A palavra grega e hebraica para anjo se traduz como mensageiro, que é exatamente o que os anjos são. Eles são seres espirituais que realizam a vontade do Senhor e eles não devem nunca ser adorados, porque eles são como nós e estão em obediência a Deus. Os anjos cuidam de nós e nos protegem quando o Senhor ordena, e na grande maioria das vezes, eles fazem isso sem que a gente perceba. Vamos ver o que a Bíblia diz. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Olha isso, irmãos. Nós vemos aqui que os anjos também podem assumir forma humana. E assim como Deus criou eu, criou você, Ele também criou os anjos com um propósito. Na Bíblia existem 3 tipos de anjos: os querubins, os serafins e o arcanjo Miguel, que é uma espécie de líder dos outros anjos, sendo mais poderoso e aquele que tem maior autoridade. Todos eles fazem parte do exército do Senhor e cada um recebe um trabalho específico e realiza a vontade de Deus, comunicando as suas mensagens, tanto pelo que eles dizem como pelo que fazem. A segunda pergunta muito comum: nós nos transformamos em anjos quando morremos? Muitas pessoas acreditam que quando uma pessoa boa morre, ela vai para o céu e se transforma em anjo. Mas isso não é verdade. No céu nós seremos parecidos com os anjos, no sentido de que viveremos eternamente, mas ainda seremos diferentes deles, porque os anjos foram criados de forma separada da humanidade. Em Gênesis capítulo 1 está escrito: "Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou." Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, e a Bíblia não diz em lugar nenhum que os anjos foram criados da mesma maneira, por mais que às vezes eles assumam a forma humana para transmitir as mensagens de Deus às pessoas. Além disso, a Bíblia não diz que os anjos são redimidos em Cristo como os humanos. Jesus morreu na cruz pelos pecados da humanidade e não pelos anjos. E isso é tão grandioso, tão maravilhoso, que até os anjos desejam experimentar esse presente de Jesus, porque eles não receberam como eu e você recebemos. Mas por outro lado, os anjos já são seres perfeitos, sem pecado, enquanto nós só conseguiremos atingir esse patamar quando formos para a eternidade e recebermos o nosso corpo santificado. Mas isso só acontecerá se arrependermos de nossos pecados e crermos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Amém? A terceira pergunta muito comum: nós seremos levados ao céu por um anjo?
Eu acredito que sim, nós seremos levados ao céu por um anjo quando nós morrermos. E existe uma parábola em Lucas capítulo 16, em que Jesus conta a história de um homem rico que vivia apenas para satisfazer suas vontades e tinha também um pobre mendigo. Aquele homem rico ignorou a Deus na sua vida e quando ele morreu, ele foi separado do Senhor para sempre e foi para o inferno. E ele nunca teve a chance de consertar os seus erros. Já o homem pobre, apesar da sua situação miserável aqui na terra, ele nunca perdeu a sua fé no Senhor. Vamos ver o que aconteceu quando ele também morreu. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Olha isso, irmãos, aqui nós vemos que os anjos o conduziram até a presença do Senhor, e eu creio que vai acontecer isso com todos aqueles que creram em Jesus. Então os anjos estão aqui para nos ajudar, e na Bíblia nós somos ensinados de que eles estão sempre conosco também para nos proteger dos ataques de Satanás. Da mesma forma, também podemos confiar que eles nos levarão ao céu quando chegar a hora, ok? A quarta pergunta muito comum: os anjos podem se afastar de Deus? Com certeza você já ouviu falar que Satanás foi um anjo de luz um dia. A Bíblia diz que ele era o anjo mais poderoso do céu, mas ele não estava satisfeito com o seu posto e quis tomar o lugar que era de Deus. Ele quis ser o próprio Deus. Então o Senhor puniu aquele anjo, expulsando-o do céu, e como castigo, fará com que ele passe toda a eternidade no inferno. E tem mais, Satanás não se afastou de Deus sozinho, porque durante a sua rebelião, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos do céu a fazer o mesmo que ele. E o que aconteceu? Eles também foram expulsos do céu, tornando-se anjos caídos, também conhecido como demônios. O apóstolo João relatou esse evento de uma forma poética em Apocalipse capítulo 12. Vamos ver o que ele disse. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Olha isso, irmãos, aqui nós vemos que Satanás está sendo representado por um dragão e a sua cauda arrastou com ele 1/3 das estrelas do céu, que eram os anjos e que foram lançados na terra. E hoje Satanás e os seus demônios governam a terra, mas quando Jesus voltar, eles receberão a condenação que eles merecem. A Bíblia não apresenta oportunidades para esses anjos caídos se arrependerem e serem perdoados como Deus nos perdoa. Isso porque, como vimos agora há pouco, Jesus derramou seu sangue pelos nossos pecados. Ele não fez isso para salvar os anjos, ok? E a quinta pergunta muito comum é essa: cada pessoa tem o seu anjo da guarda? Eu sei que a ideia de um anjo da guarda é muito popular no nosso meio, na nossa cultura. Eu já ouvi relatos de pessoas que, mesmo não tendo religião, elas disseram ter sido resgatadas por um anjo durante uma experiência de quase morte. E houve ocasiões na Bíblia em que os anjos vieram socorrer e proteger os escolhidos de Deus. Por exemplo, um anjo fechou a boca dos leões para que Daniel não fosse devorado. Eliseu e seu servo foram cercados por muitos anjos. Um anjo apareceu também no meio de uma tempestade para avisar Paulo que ele sobreviveria ao naufrágio. E em alguns salmos, nós vemos que os anjos se unem para proteger os servos de Deus. Mas diferente desse pensamento, nenhum ser humano recebe de Deus um anjo da guarda específico quando vem a este mundo. Em Mateus capítulo 18, Jesus disse o seguinte: cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Olha isso, aqui Jesus está nos dizendo que os anjos de Deus estão à disposição dos cristãos e fazendo tudo o que o Senhor os ordena para cuidar dos seus filhos. Mas não existe uma passagem sequer que diga que cada anjo do céu é responsável por uma pessoa na terra. Porque se fosse assim, o que aconteceria com o anjo de uma pessoa que morreu? Será que ele se aposentaria? Eu creio que não, né? A única passagem da Bíblia que parece indicar que existe anjo da guarda é o versículo 7 do Salmo 34, que diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Tudo indica neste versículo que existe um anjo acampando-se ao redor dos filhos de Deus.
No entanto, este versículo não prova que existe um anjo da guarda para cada pessoa. Ele apenas está mostrando o cuidado de Deus por aqueles que o temem, ou seja, aqueles que amam a Deus e que não querem desagradá-lo. E repare nesse versículo que o anjo acampa-se ao nosso redor, ou seja, tem o mesmo significado de montar e desmontar um acampamento. Então, para concluir, irmãos, a Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus para servir aqueles que vão herdar a salvação. Mas você nunca deve adorá-los nem pedir nada para eles, ok? Porque eles não podem fazer nada por conta própria. Eles só recebem ordens de Deus. E se você ler os evangelhos, você vai ver que nem Jesus recorreu aos anjos em momento algum, nem quando ele estava sendo morto na cruz. Sempre foram os anjos que vieram até Cristo e o serviram, como aconteceu no final do seu jejum no deserto e quando ele estava sofrendo no Getsêmani. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, quando você for orar, fale diretamente com Deus, em nome de Jesus, e o Senhor então vai enviar anjos para te proteger e te guardar. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, eu venho pedir que você compartilhe com seus amigos, familiares e se inscreva aqui no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.